É sensacional dar o pontapé inicial nesta análise aprofundada. Hoje, a gente tem pela frente uma exploração simplesmente fascinante, porque vamos unir a teologia mais profunda que existe com a realidade nua e crua da psicologia humana. A ideia aqui é entender exatamente como a própria natureza da Trindade se conecta de um jeito super direto com o aconselhamento e com os desafios que a gente enfrenta no dia a dia. É um material riquíssimo, transformador e que, sinceramente, muda completamente a nossa perspectiva sobre o que realmente significa amadurecer. E para começar do jeito certo, a gente precisa ter em mente que o aconselhamento bíblico não é só uma técnica de autoajuda, sabe? Ou um punhado de ferramentas psicológicas isoladas. O fundamento de tudo isso é inteiramente espiritual e histórico, totalmente enraizado na obra redentora. É exatamente a partir desse ponto de partida, lá na cruz, que toda a estrutura do desenvolvimento humano saudável começa a ganhar forma. Certo, o nosso roteiro de hoje é direto ao ponto. Vamos passar por 1. Fundamentos do aconselhamento bíblico. 2. A missão trinitária. 3. O padrão de amadurecimento. 4. O contraste secular e, por fim, 5. O objetivo do aconselhamento. Então, começando logo pela seção 1, Fundamentos do aconselhamento bíblico. Bom, para entender o quadro geral, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e redefinir o que a palavra aconselhamento realmente significa sob uma lente teológica. E a verdade é que o aconselhamento bíblico é, na sua essência, uma obra missionária. Mas como isso funciona na prática? É simples, mas extremamente profundo. Pensa bem, se fazer missões é, no fundo, pregar o evangelho, o aconselhamento atua exatamente como a ministração desse mesmíssimo evangelho, só que aplicado àqueles problemas bem específicos, íntimos e diários da vida. Não são duas caixinhas separadas. Tratar das dores do dia a dia usando a verdade bíblica é, literalmente, fazer missões. Avançando para o nosso segundo ponto, a missão trinitária. Agora, se o aconselhamento é uma missão, quem é que define os parâmetros dessa missão, né? É aqui que a beleza da teologia se revela de um jeito espetacular. Qualquer tipo de direcionamento de vida precisa de uma bússola, de um norte verdadeiro para a gente não se perder. E no contexto bíblico, esse norte é o movimento missionário do próprio Deus, sempre direcionado para fora, em direção à humanidade. É essa bússola divina que calibra cada conselho e cada passo que a gente dá rumo à cura e à maturidade. E para fundamentar isso de forma bem sólida, eu faço questão de ler na íntegra esta citação do livro Pai, Filho e Espírito. O autor afirma o seguinte, entre aspas, as três pessoas da divindade participam de uma grande missão, a revelação de Deus à humanidade e a redenção da humanidade por Deus. Não só as três pessoas da divindade estão unidas nessa missão, como também a apresentação do Pai, do Filho e do Espírito feita por João é nitidamente determinada pela ideia de missão. Notem a cooperação uníssona aqui. A Trindade, gente, não é um conceito estático lá no céu, é um motor perfeitamente alinhado e superdinâmico de amor e resgate. Resumindo, essa missão não é só um detalhe secundário, um apêndice. Ela é o próprio nexo, o ponto focal de como a Trindade atua. A revelação e a redenção andam de mãos dadas, formando o eixo central que faz toda a história bíblica se mover. Avançando no nosso texto base, a gente encontra mais esta explicação que é vital, e eu leio novamente na íntegra. O bom entendimento da teologia da missão trinitária de João deve levar a Igreja a compreender sua missão em termos trinitários, isto é, como oriunda do Pai, aquele que enviou Jesus, e iniciada por Ele, alicerçada na redenção e divinamente mediada por Jesus, o Filho, o enviado se torna aquele que envia, 20:21, continuada e capacitada pelo Espírito, a outra presença auxiliadora, o Espírito da Verdade. Existe uma coreografia divina absolutamente perfeita acontecendo aqui. Repara bem, o Pai é a origem, é Ele que inicia tudo. O Filho entra na nossa história humana para mediar o resgate. E o Espírito Santo não deixa o trabalho esfriar, ele continua e capacita. E olha que interessante, qualquer processo real de aconselhamento ou restauração segue esse mesmíssimo padrão. Inicia no propósito de Deus, se baseia no que Cristo já fez e se mantém pelo poder do Espírito. Mas, afinal, qual é o grande objetivo dessa operação de resgate toda? A citação a seguir responde lindamente. O Pai procura adoradores, 4:23. O Pai enviou o Filho para que seu nome santo e grandioso se tornasse conhecido de seu povo, 1:18, 17:6. Portanto, a missão da Igreja consiste, no fim das contas, em ceifar uma colheita de adoradores reunida pelo Filho por intermédio do Espírito no mundo todo. Ou seja,
O aconselhamento vai muito além de só fazer a pessoa se sentir um pouco melhor. O fim último de tudo isso é redirecionar o coração humano de volta à adoração autêntica. O que nos leva à nossa terceira parte, o padrão de amadurecimento. Se a gente já sabe qual é a missão, a gente precisa saber qual é o molde. Quando dizemos que alguém precisa crescer, amadurecer ou buscar cura, qual é o padrão humano que estamos tentando alcançar de fato? O autor e conselheiro cristão Eric Johnson define isso de uma forma espetacular. Ele escreve assim, na íntegra: existe pelo menos um sentido amplo em que a Trindade como um todo é também um arquétipo para os seres humanos e para o desenvolvimento deles, por serem pessoas em relacionamento recíproco. A chave de ouro aqui é o relacionamento. Fomos criados à imagem de um Deus que é, em si mesmo, uma comunidade em perfeito relacionamento. E Johnson continua desdobrando essa lógica brilhante. Ouçam só. Portanto, começando pela revelação bíblica e pelo pressuposto de que a Trindade é a origem eterna e a inefável perfeição das pessoas em relacionamento, os cristãos interessados no progresso da vida humana, como os conselheiros, por exemplo, podem legitimamente formular normas para o desenvolvimento e o amadurecimento humano com base na Trindade e desenvolver critérios de pessoalidade e comunidade correspondentes. É literalmente a teologia mais complexa e majestosa se tornando a ferramenta clínica mais prática possível. É incrível. Mas o que significa, na prática, viver em relacionamentos perfeitos? Às vezes, a gente só entende uma coisa quando descobre o que ela não é, concorda? Escutem bem esta descrição, também na íntegra, porque ela é de explodir a cabeça. Em termos negativos, as pessoas da Trindade não são carentes umas das outras, não têm inveja, não são competitivas, não sofrem de problemas de limites, não são correspondentes, nem enredadas umas em relação às outras, não se sentem ameaçadas pelas ações das outras, nem vivem com medo do que as outras possam pensar. Em sua agência pessoal, não são solitárias, indiferentes, reservadas, autônomas, egoístas ou narcisistas. Nunca agem sem consideração pelas outras e nunca duas delas se alienam da terceira. Olha o peso dessa lista de saúde relacional. Quando um conselheiro está ali trabalhando para ajudar alguém a superar o narcisismo, a dependência emocional ou a falta de limites, ele não está só aplicando uma teoria da psicologia moderna. Na verdade, ele está tentando realinhar o comportamento humano com o padrão trinitário original. A saúde mental e relacional, na perspectiva bíblica, é um reflexo absolutamente direto do caráter harmonioso do próprio Deus. Isso nos traz à nossa quarta seção, o contraste secular. Agora, para que esse conceito ganhe ainda mais peso, a gente precisa fazer um pivô e olhar para o outro lado da moeda. Como é que o mundo secular, lá fora, define o que é ser uma pessoa madura e bem adaptada? A diferença é gigantesca. A literatura base do nosso estudo traz uma citação do Eric Johnson, que é um verdadeiro choque de realidade sobre o viés secular. E eu faço questão de ler na íntegra de novo. De acordo com estritas considerações evolutivas, o ideal de maturidade da humanidade seria uma função da aptidão reprodutiva e da capacidade de sobrevivência. Assim, atos como enganar a si mesmo, enganar outras pessoas e até o adultério masculino também têm algum valor de sobrevivência. É uma visão super crua, super mecanicista da nossa existência, não é? A força desse contraste é assustadora. Do lado evolutivo estrito, coisas como decepção, agressividade e traição podem até ser aplaudidas como vantajosas se, no fim das contas, ajudarem na sobrevivência da espécie. Em total contrapartida, o modelo que a gente extrai da Trindade exalta o amor sacrificial, a transparência, a união pacífica. Fica claríssimo que as diretrizes sobre como a gente deve viver e amadurecer variam de uma forma absurda dependendo do alicerce que a gente escolhe construir a nossa vida. E assim chegamos à nossa sessão final, o objetivo do aconselhamento. Tendo examinado a fundo a missão de Deus em nos resgatar e o padrão supremo da Trindade, como todas essas peças do quebra-cabeça se encaixam no final? A conclusão lógica dessa nossa jornada inteira é esta: ser maduro é ser semelhante ao Deus Trino. É entender lá no fundo da alma que o ser humano foi desenhado desde a eternidade para se relacionar. Maturidade não é ter independência absoluta ou ficar com o coração de gelo. Maturidade é a capacidade de amar, de se doar e de se relacionar de um jeito absurdamente saudável, livre de egoísmos, refletindo a própria dinâmica de vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para encerrar, a reflexão que fica é simplesmente inegável. Apenas o cristianismo oferece uma base firme de verdade e uma justificativa real para essa nossa necessidade inata que todo mundo tem de amor e de conexão. A gente não é um mero acidente evolutivo lutando no escuro pela sobrevivência, nós somos portadores da imagem de uma comunidade divina de amor perfeito.
Avaliar os nossos próprios relacionamentos e o nosso progresso pessoal através dessa ótica muda literalmente tudo. Afinal, quão próximos nós estamos de refletir essa comunhão irretocável em nossas próprias vidas diárias? É uma questão bastante profunda para a gente levar e continuar digerindo. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.